Fala, nação, e o Renato Gaúcho, hein, que detonou o Flamengo. O Renato Gaúcho, acho que tem alguma coisa com o Flamengo aí, enrustido, porque tava no Grêmio, falava do Flamengo, detonava o Flamengo, aí veio pro Flamengo, não fez nada, não arrumou nada, além do vice da Libertadores. Agora tá no Fluminense e toda a entrevista é uma farpa pra cima do Flamengo. Bora dar uma olhada aqui no que o Renato Gaúcho falou do Flamengo em meia coletiva do Fluminense, cara. É um absurdo. Vamos olhar aqui, já se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, bora pro vídeo. Importância da classificação no primeiro do grupo, né, direto para as oitavas de final da Sul-Americana. Do planejamento até agora, você rodou bastante o elenco. Hoje você usou praticamente força máxima. E se o jogo, pelo menos, pareceu fácil para quem assistiu, eu queria que você falasse sobre isso. Boa noite a todos. Eu acho que o mais importante de tudo foi a nossa classificação. Esse era o nosso objetivo, de passarmos para a próxima fase em primeiro lugar. Senão nós teríamos mais 2 jogos e o desgaste já é grande. Começamos bem, tivemos um primeiro tempo muito bom, dominamos praticamente o nosso adversário, conseguimos fazer os 2 gols. E sofremos um pouquinho no segundo porque tiramos o pé do acelerador, coisa que eu não gostei. Eu falei com os jogadores no vestiário que isso não pode acontecer, porque um jogo desse é muito perigoso. Se a gente toma um gol aí, ia tomar um sufoco e tudo poderia acontecer. Então nós tivemos a oportunidade de ampliarmos o placar, não fizemos isso. O adversário começou a gostar do jogo, começou a nos dominar. Ainda bem que nós não sofremos o gol, como já falei, porque senão a coisa ia ficar feia para a gente. Então, gostei do primeiro tempo, não gostei do segundo tempo, já conversei com eles. E agora é pensar no futuro. Colocamos hoje, mais uma vez, a força máxima, até porque a gente precisava do resultado. E domingo nós já temos mais uma decisão, né? Em termos de Campeonato Brasileiro. Nosso adversário jogou ontem, jogamos hoje. Um dia menos para nos recuperar, mas faz parte, né, do calendário brasileiro. Eu acho que, como falei, o mais importante de tudo hoje foi a nossa classificação em primeiro lugar. Renato, boa noite. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria fazer 2 perguntas. A primeira é, em alguns momentos, eu percebi que a torcida do Fluminense estava muito ansiosa quando a bola chegava nos pés do Everaldo. A gente podia ver uma ansiedade da torcida em ver uma jogada um pouco melhor do pé do atacante. A gente sabe quando não saem os gols, existe uma pressão, você, melhor do que ninguém sabe, falar sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação e sobre no final do jogo, a torcida do Fluminense falou muito, né, falando já sobre o Super Mundial e tal, mas eu não queria falar um pouco disso. Queria que você destacasse o que te chamou a atenção hoje no meio-campo do Fluminense, porque a gente viu muita triangulação. Se você acha que esse tipo de jogo pode ser favorável no Super Mundial ou não. Obrigado. Eu acho que as triangulações elas são importantes em todos os jogos, não só no Mundial. Então, são jogadores inteligentes, jogadores que se movimentam bastante, que eu peço para eles. E o Ganso é um jogador muito inteligente, que ele abre espaços para ele, abre espaços para os companheiros. Então, quanto ao Everaldo, nós temos 2 atacantes de área, que é o Cano e o Everaldo. O Cano está machucado, a gente tem jogado com o Everaldo. O Everaldo, muitas vezes, ele não aparece para a torcida, mas ele aparece para o time. Ele tem feito, taticamente, boas partidas. E é difícil, é muito difícil um jogador entrar em campo sendo cobrado sempre pela torcida. No momento que ele acerta a jogada é uma coisa normal, no momento que ele erra é vaiado. A gente tem pedido para o torcedor não vaiar os jogadores. Acontece, mas acho que o mais importante de tudo é a confiança que eu passo para ele. Ele tem a confiança dos companheiros, como eu falei. Às vezes ele não aparece muito para o torcedor, mas ele aparece bem para a equipe, e é isso que é importante. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. O Fluminense foi o único clube brasileiro a se classificar em primeiro na Sul-Americana. Isso, acho que naturalmente vai trazer um favoritismo para o Fluminense na próxima fase. Queria saber como você encara esse favoritismo que o Fluminense vai passar a ser considerado agora. E queria que você comentasse rapidamente sobre a situação do Keno, que é um jogador que tem ficado fora dos jogos, se preocupa, se tem alguma previsão.
O Fluminense, qualquer equipe, não pode ser considerado favorito, independente da competição, seja Campeonato Brasileiro, seja Copa do Brasil, seja Libertadores, seja Sul-Americana. Nós passamos em primeiro lugar porque nós trabalhamos, fizemos as coisas certas e conseguimos o nosso objetivo, que era a classificação. Isso não quer dizer que as outras equipes que não se classificaram, de repente tem mais 2 jogos para se classificar, agora vem as equipes fortes da Libertadores que não se classificaram. Não existe favoritismo no futebol. Eu acho que, eu sempre falo para vocês, eu vejo todos os jogos, é só vocês assistirem todos os jogos aí. Dessa competição, de outras competições. Quando eu falo que o futebol brasileiro está muito nivelado, é exatamente por isso. Um time de primeira tem dificuldade para vencer um time de terceira, quarta divisão. Entendeu? Ontem eu vi, não é que eu queira falar do adversário, mas ontem eu vi o Flamengo com quase 70 mil pessoas no Maracanã sofrendo. Entendeu? Então, a palavra favorito não existe mais no futebol. Ela não existe mais no futebol. Ela pode existir na cabeça de um ou outro jornalista que faz parte, na cabeça de um outro torcedor que faz parte. Agora, nós profissionais dentro do clube, de maneira alguma, não existe favoritismo. Até porque, que eu falo, não tem uma equipe se destacando, atropelando todo mundo. Não tem mais, pode ver. Dificilmente você vê uma goleada hoje no futebol. Por quê? Porque está muito nivelado o futebol. Então, aonde que existe a palavra favoritismo? Não que você esteja falando, que você fez uma boa pergunta, mas não existe mais favoritismo. Esquece que não tem mais. Quanto ao Keno, ele vem tratando, ele vem treinando. Há uns dias atrás ele voltou para o campo, voltou a sentir. Eles estão tendo todo o cuidado com ele. Ele tem feito tratamento, voltou novamente para o campo. E agora vamos esperar a reação do corpo dele, né? Ele que vai nos dizer se ele está 100% ou não. A gente está tendo todo o cuidado com ele, tanto o departamento médico, como a preparação física, a comissão técnica. Ele que vai nos dar a resposta agora. Renato, boa noite. Leandro Quintela, Resenha Tricolor 1902 e Portal Netflu. Parabéns pela classificação, mas me permite sair um pouco da partida de hoje, pois considerando que estamos a 17 dias da estreia do Mundial e que este é o último jogo do Fluminense no Brasil antes da competição, vocês já estão pensando em alguma estratégia diferenciada para o confronto com o Borussia? Ou alguma escalação diferente, tendo em vista que este é um confronto diferente de qualquer realidade que a gente possa viver no futebol brasileiro, havendo uma clara disparidade competitiva entre as duas equipes? Obrigado. Olha, essa tua pergunta, eu poderia responder ela de várias formas. Mas eu queria que você me fizesse essa pergunta domingo, depois do jogo contra o Internacional. Com todo o respeito. O que eu tenho em mente, em termos de equipe, de mudança, não, é para o jogo de domingo. Você está me perguntando uma coisa que vai acontecer daqui mais de 2 semanas. A tua pergunta é boa, é lógico, é normal, mas eu, como treinador, eu sou pago para pensar. Então eu tenho que pensar no jogo de domingo, que é Campeonato Brasileiro. É mais uma decisão que a gente tem, são mais 3 pontos em jogo, entendeu? Aí sim, após a partida do Internacional, aí a gente começa a pensar no Mundial. A gente sabe que são equipes fortíssimas que estarão lá, mas o Fluminense também vai forte, pode ter certeza disso. Mas quanto ao Mundial, a gente começa a pensar a partir da próxima segunda-feira. Até lá, a partir de agora, a gente começa a pensar no Internacional. Boa noite, Renato, Fernando Silva. A partir dos 28 do segundo tempo, eu reparei você muito agitado no campo, cobrando realmente. 2-0 é um placar que você toma um gol, você já começa a ficar mais preocupado, mas ainda é um placar que dá para segurar ainda. E desse momento, até os 38, eu pude perceber os 10 jogadores no campo de defesa. Você acha que naquele momento ali a equipe ficou ansiosa para poder, de repente, fazer os 3-0? Você acha que falta um pouquinho mais de tranquilidade nesse momento da partida? Principalmente numas 2, 3 chances que o Fluminense teve nesse período para poder fazer o terceiro gol. Sim, perfeito, mas o problema é que a gente estava dando muito espaço ao nosso adversário, a gente estava construindo, a gente não estava conseguindo fazer o terceiro gol, o adversário estava jogando o tudo ou nada, o adversário tomando o terceiro para ele não ia fazer diferença nenhuma, ele estava tentando achar o primeiro gol para entrar em definitivo no jogo, e esses espaços que eu não queria que a gente desse para eles. Então nós recuamos um pouco sim, justamente para a gente não dar esse espaço ao adversário, e no momento que a gente recuperasse a bola, a gente teria espaço para contra-atacar. Foi a coisa que aconteceu nos últimos 2, 3 minutos, mas o meu time teve muito abaixo no segundo tempo. Não pode acontecer isso. O que teria que acontecer foi no jogo de domingo contra o Vasco, a mesma coisa.
a atenção durante os 90 minutos, a entrega durante os 90 minutos, as atitudes que eles tomaram durante os 90 minutos. O jogo de futebol ele não se transforma em 45 minutos. Então, o meu medo era que a gente tomasse um gol. Se tomássemos um gol, nós iríamos sofrer, e muito. Se é que nós não iríamos tomar o segundo gol. E aí nós perderíamos praticamente o primeiro lugar. Então, no momento que a coisa não está dando de um jeito, tem que dar do outro. Eu acho que nós caímos muito no segundo tempo. Os jogadores que entraram não deram a resposta que eu queria também, não todos, mas alguns. Então a gente põe na conta, a gente pega esse segundo tempo como exemplo, que não pode mais acontecer o que aconteceu, e eu pego o exemplo do primeiro tempo e o jogo contra o Vasco. É essa a entrega que tem que ser. Não pode ter uma entrega de 45 minutos somente. Então muitas vezes se perde uma classificação, mesmo em casa, porque dá aquela relaxada, acha que o jogo já acabou. E o futebol está aí, ele te dá muitos exemplos. O futebol acaba quando o juiz apita. Enquanto o juiz não apitar, tudo pode acontecer durante uma partida de futebol. Renato, boa noite. Eduardo Alves, Vável Brasil. Eu queria falar um pouco sobre o Martinelli com você. Para além do gol hoje, na minha opinião, fez um bom desempenho na primeira etapa. E sobre esse gol, o segundo dele na temporada. O primeiro foi justamente na sua reestreia pelo Fluminense contra o Bragantino. Mais uma vez, então, ele sendo decisivo aí para o seu trabalho também ter bons frutos. Eu queria que você falasse da sua convivência com ele. É um jogador que na última temporada, em alguns momentos, foi muito criticado pela torcida, até alvo de vaias. Então, essa volta por cima que ele tem dado, principalmente, claro, sob o seu comando, por favor. Eu acho que tudo é confiança, né? Essa confiança eu passo muito para o jogador, não só para o Martinelli. Procuro dar liberdade para ele, procuro orientá-lo, procuro colocá-lo durante a semana da maneira tática que eu gosto que ele jogue, e dou essa liberdade para ele chegar na área, porque ele tem essa qualidade, como o próprio Hércules, que fez o gol lá contra o Juventude. Então eles estão entendendo direitinho o nosso trabalho. É um garoto de Xerém, um garoto criado em casa, que tem um potencial muito grande, tem nos ajudado bastante. Então é aquilo que eu falei, é fundamental sempre a conversa que o treinador tem com o jogador. Uma hora de dificuldades é aí que entra o treinador, a experiência, passa essa tranquilidade para ele, passa essa confiança. Sob o meu comando eu notei que subiu bastante produção, sim, não só pelos gols, mas é um jogador que tem toda a confiança, não só minha, mas da comissão técnica e dos próprios companheiros. Tá aí então a entrevista do Renato Gaúcho, que parece não esquecer do Flamengo, né? Vale lembrar que ele estava no Grêmio lá em 2019, 2020, se eu não me engano, ele estava no Grêmio. O Flamengo tem investimentos de 200 milhões, 300 milhões, mais o melhor futebol, o futebol mais bonito, mais vistoso, melhor praticado é do Grêmio. Semifinal da Libertadores 2019, taca do Flamengo. 5, como diz o Mister, né? E, com 200 milhões até eu, e não sei o quê. Veio para o Flamengo em 2021, começou bem ali, goleadas e tal, depois veio baixando o rendimento. O Flamengo perdeu a Libertadores ali. Já em baixa, já em queda, apesar de... o vacilo maior foi de Andrés Pereira, né? Ainda assim, tem dedo de Renato Gaúcho, que o Flamengo já vem em declínio ali, antes da partida contra o Palmeiras. E aí o Renato Gaúcho parece que não aprende, né? Sempre citando o Flamengo e tal. Desta vez, ele foi um pouco mais modesto em relação à forma como ele falou lá em 2019, que o elenco do Flamengo era melhor. Agora ele melhor assim, investe mais, né? E aí ele não quer comparar tipo o Flamengo agora com o Fluminense, porque ele sabe que o Fluminense que o Flamengo é melhor, tem mais investimento, e aí para não cair naquela que ele falou em 2019 e tomou porrete do Flamengo de 5-1 na Libertadores, daqui a pouco ele vai enfrentar o Flamengo pelo Fluminense, né? E ele sabe que a rivalidade é bem grande. Então o Renato Gaúcho falando a mesma coisa de forma diferente praticamente, né? E vai aí disputar a sua Copa Sul-Americana, que o Flamengo está na Libertadores, é verdade que classificou em segundo, e agora pode enfrentar algum desses clubes aqui, né? O Estudiantes, que classificou em primeiro, River Plate, LDU, estava no grupo do Flamengo, Equador, Altitude, né? São Paulo, Racing da Argentina, tá jogando um belo futebol, classificou em primeiro, Internacional de Porto Alegre, Palmeiras e Vélez Sarsfield da Argentina. O Flamengo enfrentou aí umas 2 vezes recentemente o Vélez, né? Em mata-mata, inclusive.
E aí o Flamengo pode enfrentar esses clubes aqui: Estudiantes, River, LDU, São Paulo, Racing, Internacional, Palmeiras e Vélez. O Brasil tem aí 5 clubes, né? 6 clubes: São Paulo, Inter, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. 6 clubes nas oitavas. A Argentina tem 4. Só que os 4 da Argentina estão no pote 1, ou seja, vamos pegar, tirando o Flamengo ali, talvez o Botafogo, clubes mais fáceis, né, de ser batidos aí. Então pode ser que a gente tenha 4 clubes argentinos nas quartas de finais da Libertadores. Enfim, quem que você gostaria de pegar nessa fase aí? Estudiante, River, LDU, São Paulo, Racing, Internacional, Palmeiras ou Vélez? Deixa aí nos comentários. Se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.